Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, realmente o Brasil não é para os fracos. Eu tenho dito para vocês que infelizmente o STF, pela corrupção dos nossos parlamentares, tem feito exatamente o que quer aqui. Os parlamentares que têm as ferramentas legais para fazerem alguma coisa não fazem porque estão todos, quase todos pelo menos, mais de 95%, na gaveta dos caras. Então qualquer tentativa de se regular esse poder que está fora de controle, logo vem uma ameaça e os caras retrocedem. Então, sendo assim, decisões que deveriam ser tomadas através de votação, vem o STF e aplica e pronto. É o que eu vou mostrar para vocês aqui com essa matéria. Gilmar Mendes autoriza pagamento de Bolsa Família fora do teto de gastos. Acho que nem precisa ler a matéria, né? Tá bem claro aqui já no título. O Gilmar Mendes, membro do STF, autorizou. Para quem não entende, para quem é leigo e compra as narrativas da grande mídia, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Afinal de contas, para os mais pobres e necessitados, está garantido o dinheiro. Mas na verdade não é isso que significa. As denúncias sobre as fraudes no Bolsa Família não é de hoje. Principalmente quando assumiu essa nova gestão, no caso o Bolsonaro, foi feita muita denúncia de pessoas fantasma, pessoas que nem precisavam e estavam inscritas. E eu pergunto, essas pessoas fantasma, alguém se beneficiava com esse pagamento? Porque você imagine, meus irmãos, o que dá para ser feito, né? Você está administrando um programa como esse, e quantas pessoas você pode criar o cadastro ali, até gente que já tinha morrido existia no cadastro e estava sendo pago por anos. Ninguém vai preso, né? Até pega a fraude, mas ninguém vai preso. Eu pergunto a você, se agora o Gilmar Mendes colocou isso aqui fora do teto de gasto, ou seja, a gente pode gastar mais do que ganha com esse programa, e você sabe que o PIB, né, você que acompanha o canal, sabe muito bem disso, porque a gente fala o tempo todo. Para você que chegou agora, fique sabendo, né, que de acordo com o BC, a relação dívida-PIB está em 77,1. Ou seja, 80% praticamente de todas as riquezas produzidas por empresas e pessoas físicas ao longo de um ano são apenas para pagar juros e amortização da dívida pública brasileira. Dívida que nós temos com os bancos internacionais, banco esses que cobram as taxas mais altas do mundo aqui no Brasil. Então a coisa é muito séria, meus nobres e queridos irmãos. Não tem dinheiro, o país está quebrado literalmente. E aí, o que é que os caras fazem? Nós precisamos criar cabrecho, o voto de cabrecho. É isso que o PT quer fazer. Já está começando de forma terrível, como a gente já previa. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Por isso é que mesmo sabendo a desgraça que era o Bolsonaro, eu ainda pedi voto para ele. Foi por conta disso aqui. Porque nós sabemos muito bem que o PT vem para terminar de quebrar a nação. O processo de venezuelar o país está a todo vapor, eles não estão perdendo tempo. Nós que sabemos sobre a Agenda 2030, dos planos do que chamamos de senhores do mundo, nós sabemos que é preciso que tudo isso aconteça para que as nações de fato quebrem. É preciso que os governos digam, olha, acabou. Tudo que a gente produz a gente deve e agora nós precisamos da ajuda de vocês. E essa ajuda virá. Eles que estão acumulando essas riquezas em números, você vê que são valores na conta de homens que supera o patrimônio de nações. Para que alguém precisaria de tanto dinheiro? É muito mais do que se pode gastar, é muito mais do que se pode ter. Está muito além. Você pega uma fortuna que um Elon Musk tem, você pergunta, cara, para que tanto? Por que você não desfruta a sua vida? Por que é que você vive nesse corre-corre? É quebrando cabeça com isso, com aquilo. Mas a meta desses homens é muito maior. Tem um envolvimento espiritual, quer queira as pessoas acreditar ou não. São metas de vida. E os caras trabalham como formigas por essas causas. Por incrível que pareça. Então, sabendo disso, meus irmãos, você está vendo aqui o processo para que tudo isso seja feito. Coloca-se o pagamento desses benefícios como prioridade, mesmo que não se tenha o dinheiro, vai ser pago, é isso que significa isso aqui, está fora do teto de gastos, ou seja, eu tenho R$10, vou gastar 10, né? Não, no caso desse benefício,
ele fica fora. Você tem 10, você pode gastar 12, você pode gastar 13. Conhecendo o PT, isso deixa aberto a margem para que haja mais fraudes, né? Mais pessoas que já morreram, mais fantasma recebam benefício e na verdade vai para a mão de algum figurão. Todo aquele valor, os milhões por mês, tudo dentro da legalidade. Graças a quê? Graças à conivência do STF, que já está mostrando que está totalmente aliado com o PT. Para vocês terem uma noção, eu não preciso ficar inventando aqui. Tá aqui, ó, na UOL, né? UOL, que é totalmente de esquerda. Após diplomação, Lula e Moraes vão à festa com samba na casa de Cacai. Então veja bem, um ministro que se deveria manter neutro, né? Que representa um dos poderes, ele sai da linha e começa a comemorar a vitória de um dos candidatos. Esse é o cara que decide quem está exagerando, quem não está exagerando, quem está certo, quem está errado, quem merece direito de resposta. Você entende isso aqui, meus irmãos? Todos aqui são prova que eu não sou bolsonarista, mas quando o Bolsonaro disse, agora há pouco, que essa imagem é uma prova, realmente, família, não há o que dizer. Não tem o que debater, porque contra fatos, seja quem for que apresente os fatos, não há argumento. Eu digo a vocês que o maior culpado disso aqui é o Bolsonaro. Quem acompanha as notícias, quem raciocina sobre elas e não compra narrativas, sabe que hoje o fato de Lula ter sido candidato e ter vencido as eleições, o maior culpado é o próprio Bolsonaro, que indicou um ministro e esse ministro voltou pela suspeição de Moro, ou seja, tornou Moro uma pessoa duvidosa, uma pessoa suspeita. Sendo assim, obviamente, que a sentença dada por essa pessoa suspeita, ele foi inteligente. Apostando na ignorância das pessoas, ele, olha, eu não vou votar contra o processo, contra a condenação, mas eu vou votar contra o juiz, porque dessa forma é óbvio que fica fácil de anular a sentença. Se o cara é suspeito, se o cara não tem credibilidade, se eu estou colocando ele como uma pessoa sem credibilidade, é óbvio que eu estou enfraquecendo o julgamento que o cara fez, a sentença que o cara deu. Vocês entendem, meu irmão, como é que eles fazem essas coisas? Então isso aconteceu bem na cara dos bolsonaristas, né? E ninguém reclamou, porque não, mas espera aí, isso aí é o xadrez 4D. Não é tão simples assim não, a gente tá fazendo as manobras aqui. Os caras simplesmente não percebem, família. Enquanto isso, que é o pior de tudo, e eu avisei a vocês, quando nós escolhemos errado, e eu digo nós não me referindo a você, a mim, mas ao povo em geral, quando nós escolhemos, todos pagam. Não tem essa, né? Eu sempre cito aqui, quando você vai fazer suas compras, alguma vez o caixa perguntou em quem você votou para dar o preço? Não, o preço é único para todos. Então, meus irmãos, não é sendo pessimista, tem pessoas, Davi, mas no fundo você é bolsonarista, meu irmão. Eu sou nacionalista. Não sou nem de esquerda, nem sou de direita. Assim como Enéas também dizia, eu não sou de direita. Embora queriam sempre classificar ele como ultradireita. Mesmo assim, quando ele falava, né, que não ia abrir o mercado, que não ia entregar o patrimônio público como eles querem, aí dizia, não, então ele não é de direita, ele é de esquerda. E ficava nessa. Quando na verdade o que Enéas procurava era simplesmente desenvolver as próprias empresas nacionais, ter uma economia forte, empresas fortes, nacionais. O cara procurava o que era melhor para o país. Mas essas coisas são feitas, meus irmãos, e são distorcidas, que é para as pessoas não perceberem o que realmente cada decisão dessa representa. E nesse caso aqui, dessa tal autorização para furar o teto, né, com o programa Bolsa Família, é uma brecha, uma grande janela, na verdade é um grande portão escancarado para que se haja fraude, para que se crie beneficiários fantasmas, né, e algum figurão lucre muito com isso, ao mesmo tempo que é a desculpa perfeita para afundar de vez a nossa economia. Como o nosso próprio Jesus Cristo disse, meus irmãos, o povo se perde por falta de conhecimento. E o pior é que não é porque não há quem fale, porque sempre tem alguma voz no deserto clamando. Sempre há, Deus sempre manda, não importa a situação. Você pode estar dentro de um presídio, preso ali, esperando a pena. Mesmo assim vai ter alguém, uma vozinha lá no final falando alguma coisa que você precisa ouvir, porque é dessa forma que Deus age. Mas o problema é a pessoa querer ouvir. O problema é a pessoa parar para raciocinar em cima da informação. Se isso acontecesse, meus irmãos, vocês podem ter certeza que a nossa posição
no nosso país era de potência. Mas ao invés disso, o que é que a gente vê aí? Divisões de classe, é pobre contra rico, empregado contra patrão. E aí a gente fica, meus irmãos, como bem disse o doutor Enéas, né? Um cachorro correndo atrás do próprio rabo, o tempo todo. É terrível a situação, ainda mais vendo o potencial que a nação tem em tudo. Terrível. Eu digo pra vocês, meus irmãos, o que vem pela frente não é nada bom. Eu acredito que esses serão os anos mais difíceis que essa nação já passou, talvez um dos mais, né? Porque fica difícil a gente falar de épocas que a gente não viveu. Mas eu digo, na minha idade, de 38 anos que eu tenho, até agora, eu acredito que esses próximos 4 anos, 2023, aperte os cintos, tá certo? Que eu acredito que vai ser os anos mais difíceis da nossa nação. E uma das provas é essa aqui, que você acabou de ver. Olha como é que está sendo feito, olha os caras que estão indo para cuidar da economia. E aí não precisa ser um gênio, meus irmãos, para você ver que o que vem é muita lacração e esquemas de corrupção como a gente nunca viu antes na vida. Inclusive isso com o empurrão do próprio Bolsonaro, que ele legalizou muita coisa com a desculpa que não, mas no meu governo não tem corrupção. E foi fazendo, foi desmanchando mecanismo para nossa própria proteção, com a desculpa que ele é a mudança e com a desculpa que ele é honesto. Então ele fez coisa que o PT sempre sonhou, mas não tinha coragem, não tinha apoio para fazer, e o cara fez. E você anote o que eu estou dizendo. Nós vamos pagar muito caro por isso, o Bolsonaro será preso. Cada vez mais os jornalistas intensificam esse discurso. Tem muito processo que vão cair para a primeira instância e vocês não tenham dúvida que isso vai acontecer. É isso, meus irmãos, enfim, né? Um cara que teve tudo na mão, teve o apoio da população, a confiança, a esperança depositada nele. Talvez isso tenha sido o nosso maior pecado. Eu não fiz isso, mas eu sei que muitos aqui fizeram. Depositar a esperança nele, e talvez esse, com certeza, foi o maior pecado. Porque a esperança deve estar sempre em Deus. E qualquer político que seja, por mais bem intencionado que o cara seja, ele tem que ser cobrado. E não foi feito isso. Né? Muito pelo contrário. Idolatram até agora um corrupto que vai se provar. E que trouxe outro corrupto que está aí, que é o Lula. E infelizmente todos pagaremos o alto preço por essa idolatria, meus irmãos. Enfim, deixa a tua opinião aí, o que é que você acha sobre isso, meus nobres e queridos irmãos. A gente volta com 2 vídeos amanhã, se assim o Criador permitir. Um às 7h30 da manhã, outro às 5h45. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!